Bom, então vamos para a aula de hoje. Então, tabela periódica, né? História e organização periódica dos elementos. Né? Então, nós temos aqui trabalhar hoje com especificamente, né, com a organização, né, dos elementos e uma organização periódica, né? Como a gente já discutiu, as propriedades elas se repetem periodicamente, né, nos elementos da natureza. Então, aqui no caso, eu vou apresentar as primeiras tentativas de organização, como a tabela está atualmente e depois como que a gente pode utilizar a tabela periódica, né, que é bastante útil para nós químicos, tá certo? Então, as primeiras tentativas de organização, né? Então, as principais tentativas de organização dos elementos químicos surgiram a partir do século XIX, né? Aqui com o avanço, né, da Idade Moderna, né, então a partir da ciência moderna lá do século XVIII e XIX, com as experiências de Proust, Lavoisier e outros cientistas da natureza e também não da natureza, filósofos, né, então a ciência moderna se desenvolvendo aceleradamente no século XVIII e XIX, né, com o surgimento da química formalmente também, né, houve a necessidade da organização dos elementos, né, se a matéria era formada por elementos, de que constituíam esses elementos e como eles se organizam, tá certo? Aqui no caso, essa organização ela se baseia nas observações experimentais das propriedades químicas e físicas dos elementos conhecidos até então, né? Aqui tem, talvez eu vou deixar um link, não tem um documentário da BBC sobre a descoberta dos elementos, não tem mais no YouTube, né? Acho que tem alguns canais internacionais, mas esses canais só estão em inglês, né? Mas eu tenho os vídeos que eu gravei, eu baixei uma vez, né? Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o link aqui no vídeo para vocês. Um documentário, acho que é de 50 minutos, mas é muito legal, né? E tem um livro na nossa biblioteca física, né? Acho que é Mosley, né? O jornalista que elaborou esse documentário, e aí acho que são 3 episódios, 4 episódios, e um dos episódios é a do que é feito a matéria, né? E aí, no caso, é muito legal. E aí tem o cara fazendo esse experimento do Henning Brandt, né? Que foi o primeiro elemento isolado, né? Aqui no caso, Henning Brandt, né? Que era um alquimista, né? Ele isolou o fósforo em 1669, né? Então, o fósforo, né, não é porque é utilizado no nosso fósforo, né, que em português chama fósforo também, né, mas o fósforo de fosforescente é um elemento, né, o fósforo ah, ele entra em combustão espontânea com ar e emite uma luz branca, né. E aí eu recomendo o documentário que o jornalista ele reproduz num laboratório, parece um laboratório alquimista, né? E ele reproduz a partir da urina, né? O fósforo, uma gota de fósforo, e esse fósforo ele se em contato com o oxigênio ele entra em combustão, né? E fica super luminoso, né? Então o nome fósforo vem de luminoso, né? Fosforescente. Okay? E ele foi descoberto em 1669, né, o primeiro elemento aqui, né, isolado, né, oficialmente. Deixa eu só, vamos lá, desligar o WhatsApp, senão vai atrapalhar aqui. Bom, então aqui no caso, né, alguns elementos já tinham sido descobertos, né, e aqui, por exemplo, né, ali a gente falou em 1669, um elemento isolado, então assim, até o século XVII nós tínhamos 14 elementos conhecidos, tá certo? No século XVIII, 33 elementos, no século XIX, 83, e aí no século XX, a 112, tá certo? E aí agora a gente tem 118, né? 118 elementos,
que são os elementos que teoricamente conseguiu-se por bombardeamento de núcleo atômico, né, conseguiu-se obter alguns elementos, alimentos artificiais, mas foram obtidos por frações de segundos, ou milésimos de segundo, né, artificialmente, né, para completar os 118 agora no século XXI, tá certo? E aí, hoje em dia, a nossa tabela periódica tem 118 elementos. Eu não sei se a gente consegue passar disso. Não sei se eu vou estar vivo para saber se vou descobrir mais algum elemento, né? Mas quem sabe, né? A ciência está avançando tão rapidamente que talvez seja mais rápido do que a gente espera. Mas eu acho que não existe, assim, na minha mente de século XX, né? Eu não acho que vai ter mais do que 118 elementos, mas tudo é possível, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui as primeiras tentativas de organização, né? A maioria dos autores atribui a primeira tentativa de organização a Dalton, né? Então Dalton, que propôs a teoria atômica, ele aqui é um documento original, né, de Dalton, onde ele pega os símbolos aqui mais alquimistas, né? Para quem já viu alguma coisa de magia, de alquimia, né, sabe que tem as cartas de tarô, tem símbolos, né, mais herméticos, né, utilizam desses símbolos aqui para representar o Sol, a Lua, né, os planetas, né, e assim por diante. Aqui Dalton também utilizou dos símbolos alquímicos, né, para representar alguns elementos. Aqui não está muito claro, né? Mas tem um que representa sódio, hidrogênio, oxigênio. Se eu não me engano, o hidrogênio é essa bolinha e o oxigênio é a bolinha preenchida. Né? E aqui como que os compostos eram representados. Né? Por exemplo, no início, ele acreditava que a água era formada por oxigênio e hidrogênio, só que por um átomo de oxigênio e um átomo de oxigênio. Né? E aí depois que descobriu-se, né, algum tempo depois, que a molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Né? Mas no início eram representados compostos aqui um para um. Né? Uma combinação de dois átomos formava uma substância, certo? E aqui nesse caso, nós temos aqui os primeiros elementos aqui obtidos, alguns que consideravam aqui que eram compostos, por exemplo, acho que amônia, se eu não me engano, não sei se era amônia, mas tinha alguns compostos que achava que era um elemento químico e na realidade era um composto, né? Era achava-se que era um elemento, mas era uma substância composta por dois ou mais átomos, né? Inclusive tem o alumínio de potássio aqui também, né? Então alguns compostos conhecidos e aqui a representação aqui desses elementos por Dalton, tá certo? Mas foi uma tentativa de organização desses elementos, né? Mas ele só começou a classificar aqui os elementos, né? Mas aqui, para quem contribuiu mesmo para essa classificação, né, dos elementos, o primeiro foi aqui o Dobenheiner, né, Dobenheiner, com as leis das tríades, né, de Johann Wolfgang Dobenheiner, né, em 1829. E aqui nós temos, por exemplo, ele percebeu aqui, por exemplo, cloro, bromo e iodo. Tem propriedades parecidas, né? E a massa aqui, por exemplo, do bromo era intermediária entre o cloro e o iodo. Né? Então tinha propriedades parecidas e a massa aqui era a massa do, por exemplo, de um elemento intermediário era a média aritmética de dois outros elementos que tinham propriedades semelhantes. Né? Por exemplo, a média aritmética aqui entre a massa do cloro e a massa do iodo, né, é 81,25, né, e a massa do bromo é 80. Então começou a tentar classificar esses elementos pela massa atômica, tá certo? Assim como também o lítio, sódio e potássio, né, tá na família dos metais alcalinos. O lítio tem massa 7, o potássio tem massa 39, e aqui a média aritmética aqui desses dois elementos aqui dá a massa do sódio. Né? Então começou-se a se organizar os elementos pela
média das massas, né, dos elementos que tinham propriedades semelhantes e as massas intermediárias. Né? Então, observou-se que a massa atômica do bromo era a média aritmética da massa dos dois outros elementos, cloro e iodo, e que os três possuíam propriedades químicas muito semelhantes. Então, foi uma primeira tentativa, né, de classificação aqui, as chamadas tríades de Dobenheimer. Okay? Bom, depois nós temos aqui o parafuso telúrico de Chancotois. Né? Aqui nesse caso, né, tem também um documento original aqui do Chancotois, que propôs aqui em 1862, né, que as propriedades periódicas aqui, então observou que alguns elementos quando dispostos em uma espiral em ordem de massas atômicas, então aqui sempre ordenando pela massa atômica, né, apresentavam grupos com propriedades químicas semelhantes obedecendo intervalos regulares. Então aqui é como se fosse uma espiral, né, deixa eu colocar aqui para cima, uma espiral aqui, e aí passava-se e aumentando a massa aqui, e aí aqui no caso lítio, e aí no caso ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Né? Depois voltava para o sódio. Né? Então, dando essa volta aqui, sempre retornava um elemento que tinha propriedade semelhante. Né? E aqui, no caso, aumentando a massa, depois retornava aqui, depois de alguns elementos, retornava o potássio. Então, seria aqui como se fosse ordenado, né, num parafuso, uma espiral, né? E esses elementos, conforme aumentando a massa, né, a propriedade se repetia, né, dos elementos, tá certo? E aí então aqui é organizado numa espiral chamado parafuso telúrico, tá certo? Porque um dos centros desse parafuso era o elemento telúrio, né? E por isso chamado de parafuso telúrico de Chancotois, ok? Bom, depois aí temos. Eu vou depois deixar um vídeo, um link de um vídeo também do Tudo Se Transforma, que fala sobre a tabela periódica e a organização dos elementos, um vídeo bem divertido, talvez seja mais divertido do que minha aula aqui. E sobre o Newlands, né? Então, em inglês, né? Que propôs aqui as oitavas de Newlands, né? Alexander Heine Newlands, né? Em 1864. Então, ele propôs que os elementos se organizavam conforme as notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e depois dó se repetia novamente. A oitava nota repetia a primeira, né? E aí, nesse caso, são as oitavas, lidas oitavas de Newlands. Né? E aí aqui ele foi, né, ridicularizado porque achou que como que os elementos se organizam pelas notas musicais, e aí estava brincando com a academia, né, com a academia de ciência. E na realidade ele tinha uma certa estava correto, né, e contribuiu para a organização dos elementos. Né. Tinha essa periodicidade e como as notas musicais, né, vão aumentando e depois volta no dó, e aí dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e assim por diante. Né. Então, assim, na realidade, os elementos se organizavam dessa maneira, e foi como foi organizada a tabela periódica, pelo menos o grupo principal, né, da tabela periódica continua dessa maneira. Né? Então aqui, por exemplo, lítio, berílio, né, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, e depois vem o neônio, né, que seria o oitavo elemento aqui. Né? Depois voltava aqui sódio, aqui só não tem os gases nobres, né, aqui na organização dele, porque não tinha sido descoberto ainda. Mas aí volta aqui sódio, magnésio, alumínio, silício. Então essa ordem aqui desses elementos estava correta. Né? E depois descobriu-se que os outros elementos também seguiam a mesma ordem, né, que foram descobertos depois. Né? Então Newlands observou que ao dispor os elementos em sequência de 8, em ordem crescente de massa atômica, o primeiro possuía propriedades semelhantes
ao oitavo elemento, né? Então aqui vinha até o 7 e o oitavo voltava aqui, né, a ter a propriedade semelhante à sequência anterior, certo? E aqui o berílio com propriedades semelhantes ao magnésio, fósforo ao nitrogênio, enxofre ao oxigênio e cloro ao flúor, né? Então, assim, essa ordem que ele começou a propor, né, tinha também uma certa lógica, mas não foi muito bem aceita. Mas depois de alguns anos, não sei se foi depois que ele morreu, né, mas ele até foi condecorado, né, com prêmios, né, não chegou a ser o prêmio Nobel, né, mas com prêmios da Academia de Ciências, né, pela proposta aqui das oitavas de Newlands, certo? Bom, e aí quem a gente atribui a classificação final, né, do, dos elementos, né, nós temos o Dmitry Ivanovich Mendeleev, né? Então aqui no caso um russo, né? Na realidade tem uma outra história e depois vocês podem ver no vídeo, né? Na Alemanha o pessoal atribui a descoberta da tabela periódica ao Mayer, né? Mas no mundo, no resto do mundo fora a Alemanha, é atribuído ao Mendeleev, né? O russo. E nesse caso aqui ele no vídeo que eu vou deixar para vocês é bem legalzinho, que mostra como foi a história do encontro dos químicos, né, ou dos cientistas, para tentar falar uma linguagem única, né, e organizar esses elementos. Nesse caso aqui, Mendeleev conseguiu, né, organizar os elementos e até previu alguns elementos que ainda não existiam na época, né, porque tinham lacunas nesses elementos, né, que ainda não tinham sido descobertos, e ele até propôs algumas propriedades físicas para esses elementos, né, que não tinham sido descobertos ainda, mas que ele propôs que existia, só que ainda não tinha sido descoberto, certo? Então, quando todos os elementos são dispostos em ordem crescente de massa atômica, a tabela resultante exibe propriedades periódicas e permite observar vários tipos de relações químicas, né? E aí ele também observou que pela massa atômica tinha algumas inconsistências já nessa época, né? E ele trocou de ordem alguns elementos, né, que não tinham uma sequência de massa atômica, né? E aí, no caso, ele também, nesse sentido, acertou na organização da tabela periódica. Tem até uma história, né, que o Mendeleev gostava de jogar paciência, né, que é aquele jogo de cartas que você vai ordenando, né, desde o as até o rei, né, e aí vai, acho que tinha nos computadores antigos, acho que nos computadores atuais também tem bastante, mas não, o pessoal não joga muito mais. Mas no jogo de paciência você ordena as cartas de baralho, né? E aí tem umas regras para esse jogo de paciência. E o Mendeleev gostava muito. E a tabela periódica parece um jogo de paciência, né? De ordenamento em famílias, né? No caso do jogo da paciência, nos naipes, né? São só 4 naipes, 4 famílias, né? E no caso na tabela periódica, pelo menos o grupo principal são 8 famílias, né? E aí a gente tem os elementos de transição que ainda tem mais 10 famílias, né? E ainda tem os lantanídeos e os actinídeos, certo? Mas aqui diz a lenda de que Mendeleev se inspirou no jogo de paciência, que ele pegava os trens, né, aqueles trens que iam desde a ponta da Europa até o extremo da Rússia, né, e tem o Expresso Oriente, né, tem até um livro da Agatha Christie, né, o Mistério do Expresso Oriente, se não me engano, que é um trem que atravessa toda a Rússia e a Europa, né? Então ele pegava o trem para ir para esses congressos, então ficava muito tempo dentro do trem e ele ficava jogando paciência, né? Ou lendo também, né? É uma forma também de passar o tempo no trem, né? Adorava pegar trem para ler e estudar, né? Bom, e aqui nós temos a nossa tabela periódica atual,
né? Aqui não está tão atualizado, eu acho que eu tenho uma melhor mais para frente, né? Aqui ainda está com uma nomenclatura antiga, né, dos 118 elementos. Mas aqui no ano de 1913, o físico Henry Moseley mediu a frequência de linhas espectrais de raio-x de 40 elementos e, a partir dos resultados encontrados, propôs a caracterização dos elementos pelo número atômico, né? Então, depois foi encontrado o nêutron também, né? E aí determinou-se, né, pelo número de cargas positivas que tem os elementos, a ordenação da tabela periódica foi aquele problema da massa descoberta pelo Mendeleev, né, foi resolvido ordenando os elementos pelo número atômico, ou seja, o número de cargas positivas e depois, né, o número de prótons, né, do núcleo. E aí por isso que nós temos o número atômico é igual ao número de prótons que apresenta um elemento químico, certo? Então nesse caso aqui, nós temos a nossa tabela periódica moderna, né, que se apresenta dessa maneira, e hoje nós temos 118 elementos. E aqui, minha tabela aqui também está sem os 118, mas aqui nós temos, né, como vocês vão ver também, a gente vai aprofundar o ano que vem na orgânica, nós temos já os nomes para esses elementos aqui. No princípio, quando não tinha nome, né, até os anteriores também não tinham nomes aqui, tinha um sistema de colocar aqui para 112, por exemplo, aí tinha UU, UNO, UNO, BI, né? Ou seja, 112. Então, um sistema aqui de numeração, né? Aqui no caso, UUT, né? UNO, UNO, TRI, e assim por diante, né? E aqui 114, o Q, o P, penta, né? O 5 penta aqui, o 6 hexa, né? O 7 septa e o 8 octa, né? E o U para 1, né? Então por isso que tem 3 letras aqui. Mas hoje em dia a gente já tem já os nomes para todos os elementos da tabela periódica, o 118, né? Geralmente, como a gente já viu anteriormente, começa por uma letra maiúscula, né? Tem uma ou duas letras, mas pelo menos uma letra maiúscula, e se tiver duas letras, uma letra maiúscula e uma minúscula. E sempre, mesmo a gente escrevendo à mão, sempre a primeira letra tem que ser em letra de forma, né? Não posso escrever uma H bonitinho para o hidrogênio, né? Porque está errado, né? Cientificamente está errado. O H tem que ser em a letra de forma, né? Assim como todos os elementos, a gente não pode representar, né, a primeira letra, a segunda sim, mas a primeira letra não pode ser representada por letra de mão, né? Tem que ser letra de forma. Bom, então aqui no caso, né, para a gente utilizar a tabela periódica, nós temos aqui que começar a entender como ela se organiza, né? Então, os elementos químicos que são ordenados em uma tabela periódica apresentam propriedades que podem ser inferidas em acordo com duas bases, né? Então, as famílias ou grupos e depois os períodos. Então, as famílias aqui são as colunas aqui verticais, tá certo? Então, por exemplo, aqui, inclusive, nós temos aqui o hidrogênio, né? Que ele não pertence a nenhuma família, né? Aqui ele aparece, né, em cima dos metais alcalinos por causa da configuração eletrônica dele, do hidrogênio, mas ele não tem nada a ver com metal, né, e ainda mais com os metais alcalinos, tá certo? Ele tem uma certa, pela configuração eletrônica, ele é parecido com os metais alcalinos, as ligações que ele faz é parecido com os halogênios, faz uma ligação, né, geralmente, e mas ele também pode, né, receber elétrons de metais, né, e ficar negativo, né, como também os halogênios fazem, né, ou fazer uma ligação covalente simples com os halogênios, e a eletronegatividade está entre o carbono e o nitrogênio, né? Então, eles têm, ele não tem uma família definida, as propriedades dele estão todo parecido com vários elementos da tabela periódica, né? Então,
teoricamente ele não é classificado em nenhuma família, tá certo? Mas geralmente ele é colocado ali em cima dos metais alcalinos, né, por causa da configuração eletrônica dele, ok? Mas aqui no caso das colunas que nós temos na tabela periódica, nós temos aqui as famílias, que algumas têm nomes, né? Então, aqui nós temos os gases nobres, né? Que é o reino periódico aqui, se a gente ver, né? Então, aqui os gases nobres, aqui nós temos os elementos, né? Parece cidade interior, né? Aqui os elementos que têm família com nome, né? Então, aqui os calcogênios e halogênios, e eles facilmente conseguem ter uma configuração de gás nobre. Eles não são, né, elementos nobres, os gases nobres eles são inertes, eles não se misturam. Vou até deixar também o vídeo, né, o link do vídeo sobre a festa dos elementos, né, para maiores de 18 anos. Né? E assim, não é tão forte assim, mas é interessante para uma festa dos elementos, e tem vários outros links que alunos fizeram também com essa festa dos elementos, e como que esses elementos se comportam, né? Mas aqui, teoricamente, tem um outro livro, talvez deixar o link também, que é o Reino Periódico do Atkins, né? Que é o que tem o livro de química, né? Princípios de química do Atkins, e ele também escreveu o livro de fisicoquímica e de inorgânica, escreveu um livrinho, no princípio deve estar por aqui, que é eu tenho uma versão em inglês dele, que é The Periodic Kingdom, né? Mas eu vou ver se eu tenho a versão em português, e aí deixo o link para vocês, né? E aí ele diz sobre os reinos, né, como se fossem terras aqui, e aí como essas terras se comportam, a geografia desses reinos, né? Mas assim, fazendo uma analogia aqui, no caso, as famílias que têm nomes, né, então metais alcalinos terrosos, facilmente aqui perdem elétrons para ter uma configuração de gás nobre. Aqui também os calcogênios e os halogênios, eles ganham elétrons facilmente para ter uma configuração de gás nobre, tá certo? Ficar mais estável, né? Os gases nobres, geralmente, eles não reagem, né? Descobriu-se alguns compostos, ou sintetizou-se alguns compostos nos anos 60 e 70, né? Então, artificialmente, consegue reagir o gases nobres, mas dificilmente eles reagem naturalmente, né? Para formar compostos químicos, né? Geralmente eles são inertes, né? E não se misturam com outros elementos, né? Que são nobres. Né? Já os outras famílias não têm nome, né? Então aqui no caso, por exemplo, a família do boro é o primeiro elemento da família. Então aqui a família do boro, do carbono, do nitrogênio, os metais de transição também dificilmente, né? Alguns conseguem até, né? Por exemplo, o titânio 4 tem configuração de gás nobre, o manganês 7, né? Mas com uma extrema ajuda do oxigênio, que o manganês consegue ter uma configuração de gás nobre e perder 7 elétrons para conseguir uma configuração de gás nobre, né? Mas em geral aqui nós temos as famílias, né, que tem aqui, né, os chamados os grupos, né, que são aqui né? Então, pela classificação da IUPAC, a gente tem o grupo de 1 a 18, as famílias de 1 a 18, tá certo? E aí, na classificação antiga, nós tínhamos o grupo principal, né? E os de transição. E aí o principal, os representativos, né, eram classificados como A, então A, 2A, 3A e assim por diante, até o 7A, né? E aí os elementos de transição, que eram representados por B, né? Então 1B, 3B, 4B e assim por diante, né? Essa classificação ainda aparece, né, na maioria dos livros, pelo menos do ensino médio, aparece bastante, né, mas o que é recomendado aqui pela IUPAC, né, pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, e aqui no Brasil a gente tem a nossa própria também, mas associada com essa internacional, que eu não sei se é americana, né,
para todos os químicos do mundo falarem a mesma linguagem, né? E aqui o que é recomendado é classificar esses grupos de 1 a 18 e não essa classificação antiga, né? Que é classificada segundo a distribuição eletrônica, né? E agora a gente tem esses grupos de 1 a 18 e fica mais fácil da gente identificar na tabela periódica, né? Então aqui nós temos a quantidade de elétrons na camada de valência, né? Então vai de 1 a 8, e aqui as famílias do grupo principal, né? Então aqui no caso metais alcalinos terrosos, família do boro, do carbono, nitrogênio, aí nós temos os calcogênios, que é a família do oxigênio, né? Os 7 porquinhos, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, né? Os 7 porquinhos, né? E aqui os halogênios, né? Que foi Clovis Bornai que invadiu Atenas, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né? E aí nós temos uma frasezinha para os metais alcalinos também, que é li na cabala Robson Crusoe, na cama, né? Robson Crusoe em francês, né? E aí temos metais alcalinos terrosos, Bela Magrela casou com o senhor Barão Rabudo, né? Acho que é isso. Que eram os para memorizar os elementos. Hoje em dia a gente não precisa memorizar, mas ajuda no início, se a gente tem dificuldade, ajuda bastante a gente lembrar a ordem dessas famílias principais, que são as mais importantes, né? E deve ter para os outros elementos também. Tem a ordem eletroquímica também, né? Tem uma musiquinha para saber a ordem de eletronegatividade dos elementos e assim por diante. Okay? Mas aqui o importante é que assim temos 18 famílias, né? E essas famílias são divididas em 18 grupos. E esses grupos são a ordem aqui vertical na tabela periódica, tá certo? Essa ordem aqui vertical são as famílias, então 18 famílias. E nós temos também os períodos, né? Que acho que isso é um erro, mas aqui no caso dos períodos nós temos 7 períodos, ou seja, as linhas horizontais na tabela periódica, né? O período corresponde ao número de camadas eletrônicas ou níveis energéticos de um elemento, né? No entanto, diferentemente das famílias, os elementos que se encontram na mesma linha apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Então aqui é interessante notar que se a gente sabe aqui o período que o elemento está na tabela periódica, a gente sabe qual o número de camadas que esses elementos apresentam, né? Então, por exemplo, no quarto período aqui, todos esses elementos têm 4 camadas, né? Então, se a gente faz a distribuição eletrônica e vê o número máximo de camadas que apresenta o elemento, né, a gente já sabe em que período que esse elemento está na tabela periódica, certo? E aí depois, quando a gente faz a distribuição eletrônica também, sabendo o último orbital que foi preenchido com elétrons, né, ou a última subcamada que foi preenchida com os elétrons, a gente sabe em que bloco que está. Depois vou mostrar assim, também é dividido em blocos, né? E aí dependendo do bloco e quantos elétrons tem nessa subcamada, esse último elétron que foi acrescentado, a gente sabe em que posição ou em que família que está o elemento na tabela periódica. Então, assim, pela distribuição eletrônica, a gente sabe aonde que o elemento se encontra na tabela periódica, ou se a gente aponta um elemento na tabela periódica, a gente sabe qual que é a distribuição eletrônica desse elemento, né? E aí, sabendo em que família que pertence esse elemento, a gente já pode também saber algumas propriedades desses elementos, né? Por exemplo, se é um metal, se é um não metal, né? Se ele reage perdendo elétrons ou ganhando elétrons, se ele tem uma tendência maior ou menor de perder elétrons ou ganhar elétrons em relação a outro elemento, ou que tipo de ligação que ele pode fazer. Tá certo? Só observando em que posição que ele está na tabela periódica, tá certo? Então aqui nós temos essa classificação de famílias,
né? Que tem aqui nas famílias os elementos geralmente apresentam propriedades semelhantes, né? E aqui no caso os períodos a gente pode saber aqui quantas camadas eletrônicas apresentam esses elementos, tá certo? E aí que no caso camadas orbitais, né, já é bem século XX, né? Então assim, sabendo de todas as propriedades, esses conhecimentos das propriedades eletrônicas, das camadas eletrônicas e também do núcleo atômico, a gente já consegue classificar, né? Não faz muito tempo, né? Para conhecimentos da humanidade, né? Tem apenas 100 anos esses conhecimentos, em relação a 5 milhões de anos que estamos aqui, né? Nos últimos 100 anos que foram descobertos essas propriedades físicas. E quem sabe daqui a 100 anos a gente não descubra mais, né? Momento da humanidade que o conhecimento está bem forte, né? Mas parece que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, parece que o conhecimento chegou ao ápice que está decaindo derradeiramente, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então aqui nós temos uma visão mais simplificada da tabela periódica, né? Então aqui nós temos as 18 famílias, né? A nomenclatura atual e a nomenclatura antiga, né? Com aqui um A com algarismos romanos, né? Um A, 2A, 3A até a 8A. E aqui a B, né? Interessante que começa aqui por causa da distribuição eletrônica, né? Começa um B aqui na família, no grupo 11 aqui, né? Então, 1B, 2B, aí 3B, 4B, e aqui no caso depois da 7B a 8B, né, nós não temos 9B e 10B, e sim aqui 3 famílias aqui, né, que correspondem aqui a 3B, né, na nomenclatura antiga, tá certo? Por causa da distribuição eletrônica e da reatividade dos elementos, assim por diante. Mas assim, atualmente vai de 1 a 18, né, para facilitar. E aí nem sempre, né, por exemplo, os elementos de transição seguem a reatividade conforme a distribuição eletrônica. Como a gente vai ver em Química Inorgânica 2, a química dos elementos de transição é totalmente diferente, né, dessa ordem, né, da ciência inicial, né, da ciência moderna, apesar do nome moderno, né, mas século XVIII, a gente tem a ciência contemporânea, né? E a ultra contemporânea aqui. Contemporânea é começo do século XX, né? E nós vamos perceber que nem sempre a distribuição eletrônica ajuda a gente. Nos elementos representativos, geralmente segue essa ordem, né, de distribuição eletrônica, né, e ajuda bastante. Aqui a gente precisa também da distribuição eletrônica, mas alguns elementos, como eu vou mostrar daqui a pouco, não seguem, né, a, como eu disse, né, nesse reino periódico nós temos as famílias nobres, né, que se aproximam dos gases nobres aqui, as famílias aqui um pouco menos nobres, né, e aqui os elementos de transição são os rebeldes, que revolucionam aqui a tabela periódica e distorcem toda a ordem, né, desse reino periódico, né? E aí, no caso, os elementos de transição têm uma outra química e é muito mais complexo de entender os elementos de transição, né? E aqui o rei da tabela periódica, o hidrogênio, que não segue em ordem nenhuma, né? Então nós temos os gases nobres, aqui os que querem ser nobres, os que se aproximam a classe média, né? Aqui no caso a massa parece uma sociedade, né, dos elementos, né? A massa que são os metais de transição, né? E aqui no caso o rei da tabela periódica, que é o hidrogênio que consegue se relacionar com todo mundo aqui da tabela periódica, pelo menos o rei, né, é mais justo aqui da tabela periódica, né? Seria o hidrogênio, ou a rainha, né? Depende se a gente sabe se o hidrogênio acho que é assexual, né? É, mas se aproximando, né? A gente sempre se aproxima com o ser humano, né? Animal, elemento, mineral, tudo tenta se que a gente precisa de um ponto de referência, né? Mas aqui no caso os elementos de transição têm uma química
específica e um pouco mais complexa de se entender. E talvez a gente ainda não entenda totalmente a química dos elementos de transição, né? Mas tem bastante coisa avançada na ciência para o entendimento não só dos elementos de transição, mas como que esses elementos se interrelacionam, né? Bom, aqui no caso tinha uma classificação antiga também, né, que ainda é considerada algumas vezes, né, que são os semimetais, né? Então nós temos os metais, os não metais e temos os semimetais, né? E aqui nesse caso, esses elementos aqui eram considerados semimetais. Eles têm propriedades intermediárias aqui entre os metais e os não metais, certo? Mas por uma determinação da IUPAC, nós temos agora, né, como essa tabela aqui, que está aqui no fundo, né, que é da SBQ, Sociedade Brasileira de Química, divide os elementos em metais e não metais para simplificar, né? Então aqui, por exemplo, o germânio e o antimônio, né, stibium, o antimônio, né, eles são classificados como metais. E os outros, boro, silício, arsênio, terúlio e astato, considerados como não metais, tá certo? Então aqui no caso, foram classificados aqui em dois grupos principais, né? Assim, tirando gases nobres, tirando hidrogênio, nós temos aqui a maioria dos elementos classificados entre metais e não metais, tá certo? E numa classificação anterior a gente tinha os semimetais, metalóides, a gente vai analisar um pouquinho esses metalóides ou semimetais, né? Mas teoricamente, pela classificação brasileira, a gente tem a divisão, para simplificar também, entre metais e não metais, certo? Então dividiu em dois times aqui, né, entre metais e não metais. Okay? E aqui nós temos a tabela periódica completa, né? Então aqui incluindo também, né, todos os elementos, inclusive os lantanídeos e actinídeos. Então, muitas vezes, né, para simplificar, os lantanídeos e os actinídeos, eles pertencem aqui a esse grupo, né, o 3, né, o 3B, né, que está incluído, por exemplo, todos os lantanídeos estão incluídos aqui nessa caixinha que é o do lantânio, né, ou seja, pertence a essa família aqui. E aqui todos os actinídeos estão incluídos aqui no actínio, certo? E aí nessa caixinha aqui, ou seja, todos os actínios pertencem ao sétimo período e aqui a terceira família, o terceiro grupo, certo? Da tabela periódica. E por isso que a gente tem uma representação, né, simplificada dos 56 aqui, dos 57 ao 71, tudo encaixado aqui nessa caixinha aqui, tá certo? Para simplificar a tabela periódica também. Tem outras representações, se vocês pesquisarem, né, talvez vou deixar algumas imagens aqui, para representação de outras representações de tabela periódica, né, 3D, né, e aí talvez não é a representação ideal, mas é a representação simplificada aqui de todos os elementos, né, da natureza. E aí, nesse caso, dos 57 ao 71, está incluído aqui, né, nessa caixinha, né, aqui na família 3, né, e no sexto período, e aqui os actínios, aqui nessa caixinha aqui no terceiro grupo também, e aqui no sétimo período, ok? E aqui no caso, todas as famílias representadas aqui, né, e todos os 118 elementos, aqui está 112, né, uma tabela um pouco mais antiga, mas nós temos até aqui 118 elementos aqui representados, ok? Depois eu acho que vou colocar uma imagem de uma tabela com os outros até os 118. Eu pensei que eu tinha colocado aqui da SBQ, pensei que estava com os nomes aqui completos, mas tem essa mesma tabela da SBQ com os nomes completos. Eu vou colocar aqui. Se vocês pesquisarem tabela periódica da SBQ, já tem já com os novos nomes, né, os 118 elementos com, ó, tá vendo que essa mais antiga aqui não tem
até o 112, ó, 110 ao 112 não tinha nome ainda, né? Tem algumas mais antigas que esses também estão sem nomes, né? E tem essas representações aqui. Mas hoje em dia a gente tem os nomes para todos os elementos, né? Vendo que nessa tabela da SBQ, não sei que ano que é essa tabela aqui, mas aqui tá até o 118, mas com aquela nomenclatura, ó, esse aqui, o 111 e o 110 já estão com o nome, né? Acho que é Darmstadt, né? O 110, Regensburg, não sei. Aqui no caso, Darmstadt é uma cidade da Alemanha, né? Então aqui no caso os novos elementos da tabela periódica. Tá? Bom, então aqui no caso, agora temos a tabela. Eu falei em colocar, mas aqui eu coloquei a tabela periódica já com todos os nomes, né? Sabia que eu tinha colocado, pensei que eu tinha esquecido. Aqui uma tabela periódica atual, com todos os 118 elementos e com todos os nomes já completos, né? Todo mundo com seu nomezinho bonitinho, nomeados, né? E essa é a última versão da tabela periódica, né? Então, atualmente reúne 118 elementos químicos, contém os elementos naturais, que são os que apresentam um número atômico menor ou igual a 92, né? Então, aqui no caso, o urânio, né? Do urânio para baixo, todos os elementos são naturais, né? E aqui no caso do 93, né? Desses menores de 90, número atômico menor que 92, o tecnécio, promécio são artificiais, né? Então aqui o número atômico 43 e o 61, esses elementos, né? O promécio aqui e o tecnécio, onde que está o tecnécio? É o 43, né? Deixa eu ver aqui, ó. O tecnécio aqui, ele é artificial, né? E são os cisurânicos, né? Ou seja, os elementos igual ou menor a 92, número atômico menor ou igual a 92, né? E nós temos os elementos artificiais ou sintéticos denominados transurânicos, ou seja, a partir de 92, aqui o neptúnio, né? Netúnio, em diante, né? Então aqui de 93 em diante aqui, são todos elementos artificiais, foram sintetizados em aceleradores de partículas, em laboratório, não existem na natureza, tá? Não ocorrem naturalmente, certo? E aqui nós temos os novos, inclusive esse Nihonyo, né? Nihongoga, né? Que é em homenagem ao Japão, né? Nihon. E aí outros são em homenagem ao Borio, né? Homenagem a pesquisadores, Ciborgio, né? Que também foi um pesquisador importante na descoberta da estrutura atômica, né? E Röntgen, né? Que descobriu o raio-x, né? Inclusive em alemão não chama raio-x, chama Raios Röntgen, né? Röntgenstrahlen, né? Que é os raios-x, né, em homenagem a esse pesquisador que descobriu o raio-x, tá certo? Então aqui no caso a nomeação aqui dos elementos, né, conforme a Sociedade Internacional, né, científica nomeou esses elementos, certo? Bom, aqui só umas curiosidades, né? Então aqui os elementos necessários para os organismos vivos. Temos mais coisas importantes, só uma pausinha aqui de algo interessante, né? Curiosidades, que são os elementos aqui que são necessários aqui para os organismos vivos, né? Pelo menos aqui no planeta Terra. Então aqui nós temos, por exemplo, né? O hidrogênio, carbono para os hidrocarbonetos, né? Também nós temos nas proteínas, nas moléculas dos seres vivos, né? Nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Então, a maioria, assim, elementos abundantes, né? Nas biomoléculas, tá certo? Então, os 6 elementos mais abundantes aqui representados em vermelho,
certo? Então, basicamente, somos formados aqui por esses elementos, né? Assim como os animais, as plantas e assim por diante, né? Aqui no caso, cálcio, cloro, magnésio, potássio e sódio também são abundantes e necessários a todos os organismos, né? Então, no nosso corpo, né, potássio, sódio, cálcio, né, são bastante importantes, o cloro também, ok? E aqui em verde, né, são destacados aqui os microelementos. Então aqui, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de micronutrientes para as plantas e para o nosso organismo também, né? Por exemplo, o ferro, né, que nós vamos ver lá em inorgânica, vai ser bastante importante no nosso sangue, que é o responsável por carregar oxigênio no nosso corpo. A quantidade é muito pequena, né? É 4 átomos de ferro por uma macromolécula, que é a hemoglobina, né? Para cada hemoglobina, né? São várias hemoglobinas, né? Mas aqui temos só 4 átomos de ferro que carregam, cada átomo desse carrega uma molécula de oxigênio, e é a hemoglobina que carrega o oxigênio para distribuir para o nosso corpo. Então, imprescindível, né? Assim como outros elementos, cobre, zinco, cádmio, vanádio, né? Que em excesso pode ser tóxico, mas são essenciais, né, para a nossa sobrevivência. Tá certo? Então, esses microelementos não só importantes para os seres vivos, né, a flora, né, mas a fauna e os seres humanos, né, se a gente se inclui também na fauna, né, nos animais. Os seres racionais, mas não deixamos de ser seres vivos e animais também, né, ou descendentes dos animais, ok? Então nós temos aqui, também não destaquei em azul, mas esses 5 aqui também destacados em azul, né? Então aqui uma interessante que vários elementos importantes para a nossa sobrevivência, e aqui com poucos elementos a gente consegue já formar moléculas bem complexas, né? Por exemplo, só com carbono e hidrogênio a gente já tem uma química enorme, né? E se a gente incluir nitrogênio, oxigênio, aí já fica um pouco mais sofisticado. E aí incluindo fósforo, né? Por exemplo, a, o, o que carrega energia, adenosina trifosfato, né, ADN e ATP e ADN, né, que seria a energia, né, a molécula que carrega energia para o nosso corpo, armazena e libera energia para o nosso corpo, né, que são os ATPs, né, e aí a gente tem o fósforo, né, e aí o enxofre também está no nosso DNA, né, assim como o nitrogênio, o enxofre também que forma as bases nitrogenadas, né, e que fazem a fita do nosso DNA e carregam as informações, né, do nosso DNA, não só do nosso, mas de todos os seres vivos, né, no planeta Terra. Né. Então é bem complexo na organização de todos esses elementos, né, na natureza. E aqui só para também frisar um pouco aqui esses 2 times da tabela periódica, né? Os metais e os não metais. Depois a gente falar um pouquinho sobre os semimetais. Aqui a aula já está bem extensa, mas vai ficar extensa de qualquer jeito, né? E é só essa aula essa semana também. Na realidade era para ser semana passada, devido à avaliação acabei atrasando essa aula, né? Mas essa aula de um dia inteiro, né? Então 4 horas de aula que vai resumir, acho que 1 hora e pouco, né? Mas aqui no caso nós temos os metais, né? Então geralmente os metais são sólidos, com exceção ao mercúrio, que é o único metal no estado líquido, a temperatura e pressão ambiente, né? Tem brilho e a maioria apresenta coloração prateada, né? Conduzem corrente elétrica, são dúcteis, né, que podem ser estirados em fios, são maleáveis, podem ser moldados em folhas, formam ligas, né, soluções de um ou mais metal em outro, e tendem a ter baixas energias de ionização. Bom, e aqui tendem a ter baixas energias de ionização, ou seja, baixa energia de ionização é que para arrancar um elétron é muito fácil. Então, se a energia necessária, depois a gente vai ver nas propriedades periódicas, né?
requer pouca energia para conseguir retirar um elétron, ou seja, perde elétron muito facilmente com pouca energia, tá certo? Então tendem a se oxidar facilmente. Okay? E aqui nós temos essa figura aqui, e a gente vai ter também uma aula, né, de quando se aprofundar nas ligações químicas, né, a gente vai ver aqui as ligações metálicas, mas aqui a gente tem aqui alguns metais, né, com propriedades semelhantes. Todos esses elementos, todos esses metais aqui apresentam essas propriedades, e temos aqui, por exemplo, algumas substâncias aqui que não são metais, e sim ligas metálicas. Então, o aço, o bronze e o latão, né, que teoricamente é uma mistura, né, ou uma solução, né, de um ou mais metais. É como se fosse uma solução sólida, ou seja, uma mistura onde são dispersos, né, dois ou mais elementos, né, igualmente dentro dessa substância. Na solução líquida, né, nós temos um sal, uma substância dissolvida, né, dispersa. Se a gente pegar qualquer parte, né, dessa solução, tem a mesma concentração ali das substâncias, assim como na liga também, né, ela não se concentra, né, metal em cima, um elemento em cima e outro embaixo, e sim disperso totalmente em quantidades iguais em todas as partes dessa substância, né, dessa mistura. E por isso que a gente não chama de mistura, chama de solução sólida, muitas vezes, certo? Porque está disperso totalmente ali em partes iguais dentro daquela substância, ok? Bom, aqui nós temos também os não metais, né? Então, os não metais variam muito na aparência, né? Alguns são sólidos, né? Por exemplo, aqui nós temos carvão, né? Que aqui no caso pode ser grafite, né, mas é formado por carbono, o iodo sólido, né, o fósforo branco e aqui o enxofre, tá certo? O bromo é líquido, então aqui nós temos da mesma família aqui o cloro gasoso, o bromo líquido e o iodo sólido, tá certo? Então aqui no caso, né, nós temos enxofre, carbono na forma de grafite e iodo aqui representados aqui, né? Alguns como nitrogênio e oxigênio do ar são gases a temperatura ambiente, são pobres condutores de calor e eletricidade. Algo que a gente vai tentar chegar até o final dessa disciplina é que aí vocês já vão pensando por que o cloro se apresenta no estado gasoso, né, na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. O cloro é gasoso, o bromo é líquido e o iodo é sólido, tá certo? Talvez não sejam substâncias no nosso cotidiano, né, mas são substâncias que pertencem à mesma família, né, teoricamente têm as mesmas propriedades, mas estados físicos, né, diferentes, né, na a temperatura ambiente, temperatura e pressão ambiente, tá certo? Então, por que eles apresentam estados físicos diferentes e colorações diferentes? Por enquanto, a gente não vai conseguir explicar ainda a coloração, né? Mas a gente consegue explicar, por exemplo, o estado físico, aprofundando aqui esses conceitos dessa disciplina que é a estrutura da matéria, né? E principalmente nessa disciplina é tentar entender do que é constituída a matéria e por que os materiais se comportam da maneira que eles se comportam, né? Então, por meio desse conhecimento, a gente tem explicações mais científicas para mostrar por que o carbono aqui é sólido, o enxofre é sólido, por que eles reagem, por que eles não reagem. Então, a partir desses conhecimentos, a gente consegue ter explicações mais científicas, né, para o mundo material. Okay? E aqui os semimetais, né, ou metalóides, como eu já mostrei, né, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e astato, né, apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais, né. Alguns são semicondutores de eletricidade, né. O silício, por exemplo, parece um metal, mas é quebradiço.
e em vez de maleável, e não é um bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais, né? E interessante desses elementos é que eles são bastante utilizados em semicondutores, né, na eletrônica, né, e são bastante importantes para as novas tecnologias, né, apesar de não serem muito interessante para os seres vivos, né, nas novas tecnologias, né, nos semicondutores, computadores, celulares, fibra ótica e assim por diante, são muito importantes esses elementos, tá certo? Então, assim, tem a sua importância, tem uma abundância bem menor também na natureza, mas eles são bastante importantes na nossa sociedade moderna, ok? Bom, e aqui nós temos, né, acho que já vimos em aula anterior, né, a distribuição eletrônica, né, tabela periódica, e aqui nós temos, né, o diagrama de Linus-Pauling de como que a gente faz a distribuição eletrônica. Então, aqui no caso, montamos o diagrama, né, de 1 a 7, né, colocamos aqui em ordem 1, 7, e aqui essa primeira coluna são 6, S, né, 6, S, aqui no caso, na segunda coluna, suprimimos o 1 aqui, e aí colocamos aqui 2, e aí no caso todos esses são P, né? Depois aqui suprimimos aqui o 2, né, e o 7, né? Poderíamos colocar, mas não vamos chegar a elementos que vai ter aqui 7, né, 7D, né? Não existe período na tabela periódica o elemento com 7D, poderíamos colocar, né? Mas aqui o importante é retirar aqui o, o 2 aqui, tá certo? E vamos retirando sistematicamente aqui. Então aqui o primeiro vai de 1 a 7, na segunda coluna de 2 até 7, se quisermos colocar, mas vai só até 6, né? Aqui começamos a terceira coluna com 3 e a quarta coluna com 4, tá certo? E aqui no caso, a primeira coluna é tudo S, a segunda coluna é tudo P, a terceira D e F. Na primeira coluna aqui, a subcamada S, cabem apenas 2 elétrons, né? Subcamada P cabem no máximo 6 elétrons. Na subcamada D cabem no máximo 10 elétrons. E na subcamada F cabem no máximo 14 elétrons. Por quê? Aqui no caso, na subcamada S só tem um orbital. Cada orbital cabe em 2 elétrons. A subcamada P tem 3 orbitais. Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, então cabe no máximo aqui na subcamada 6 elétrons. Subcamada D, 5 orbitais, no máximo 10 elétrons. E subcamada F, 7 orbitais e no máximo 14 elétrons. Certo? Aqui a legenda, aqui no caso, esse primeiro número representa aqui o nível de energia, ou seja, a camada, né, a que está ocupando o elétron. Aqui no caso S representando o subnível, a subcamada, né? E aqui no caso esse número elevado aqui, o número máximo de elétrons aqui que cabe nessa subcamada. Então, por exemplo, a gente vai distribuindo os elétrons, e aqui eu posso ter no máximo 2, mas eu posso ter um também, né? Por exemplo, aqui no subcamada D eu posso ter de 1 até 10, vai depender de quanto na distribuição eletrônica, quantos elétrons sobram conforme eu vou distribuindo. Por exemplo, eu tenho 11 elétrons, né? E aí eu vou distribuir. Então o primeiro é 1s2, né? De 11 tirou 2, sobrou 9. Aqui então distribuo na próxima. Então, nesse sentido aqui, de cima para baixo, né, na diagonal, tá certo? Então, aqui, coloquei 2 elétrons aqui, tinha 11, sobrou 9. Aqui, continuando, coloco mais 2 elétrons aqui, tinha 9, coloquei 2 aqui, sobrou 7. Aí, aqui no caso, sobrou 7, coloco 6 aqui, que é o máximo que consigo colocar. Então, de 7, coloquei 6 aqui, sobrou 1. E aqui, no caso, sobrou 1, coloco aqui 3s1. Então a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? E aí essa seria a distribuição eletrônica aqui para um átomo ou um elemento que tem número atômico igual a 11, e assim por diante, tá certo? E isso vai ajudar a gente a encontrá-lo na tabela periódica.
certo? Por exemplo, eu tenho essas distribuições eletrônicas aqui, então o hidrogênio 1s1, hélio 1s2, o lítio 1s2, 2s1. E aqui tem uma estratégia de a gente, se a gente sabe aqui, né, que essa primeira camada aqui, né, se tem o átomo é constituído de várias camadas, e a primeira camada já foi totalmente preenchida, dificilmente o elemento vai ganhar ou perder elétron aqui nessa camada, né? Então aqui a gente pode representar essa camada fechada aqui como uma camada de gás nobre, né? Por exemplo, aqui eu posso representar o lítio como se fosse hélio, que aqui é um S2, 2S1. Então eu posso, aqui nesses primeiros, né, não vai ser tão complicado assim, mas se o elemento for muito pesado, por exemplo, um metal de transição, a distribuição eletrônica vai ocupar uma linha inteira, né? E aí, nesse caso, eu posso reduzir a distribuição eletrônica e mostrar apenas a parte que é importante dessa distribuição eletrônica, que é a camada de valência, ou seja, a última camada ou a camada que pode ganhar ou perder elétrons, né? Então, a camada de valência, por exemplo, dos metais de transição, né, eu preciso representar também a subcamada D, né? Então, não vai ser a última camada, a camada de valência para os metais de transição, ok? Mas nesse primeiro momento, para os elementos representativos, ó, eu posso representar dessa maneira com cerne, a gente chama de cerne de gás nobre, ou núcleo de gás nobre, né? E representar apenas a camada de valência, tá certo? Então aqui no caso, no lugar de colocar um S2, eu coloco núcleo de hélio, tá certo? Aqui, esse aqui já vai ajudar um pouco mais, ó. No caso aqui, para o sódio, no lugar de eu representar 1s2, 2s2, 2p6, eu coloco aqui, e 3s1, eu coloco apenas neônio e 3s1, que é a camada de valência aqui que me importa, 3s1, tá certo? E aí neônio 3s2 para o magnésio, e assim por diante. Represento os outros elementos aqui com o núcleo de gás nobre e apresento apenas a camada de valência, certo? Se fizermos nessa sequência, então, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica do sódio, do cloro e do argônio, né? Aqui, ó, todos esses elementos aqui, eles têm no máximo 3 camadas. Então, o primeiro número que aparece aqui dessa distribuição eletrônica são as camadas. E todos eles apresentam no máximo 3 camadas. Então, significa que eles estarão no terceiro período, tá certo? Então, aqui, ó, o sódio, cloro e o argônio estão no terceiro período por apresentarem no máximo 3 camadas, tá certo? E aqui algo que vai ser importante assim para a gente identificar os elementos na tabela periódica, né? Aqui vou adiantar um pouquinho, né? Mas aqui nós temos os elementos aqui do bloco S, que é os metais alcalinos terrosos. Aqui também está representado não, o hidrogênio não está, né? Mas aqui no caso, o hidrogênio também termina com S, só que não é um metal alcalino, né? Mas aqui todos os elementos aqui, né, dos metais alcalinos terrosos terminam com S. Então, se um elemento termina, eu fiz a distribuição eletrônica e o último elétron acrescentado foi na subcamada S, eles ou é um metal alcalino ou um metal alcalino terroso, né? E aqui no caso eles vão estar nesse bloco S aqui, certo? No caso aqui, se eles terminam com P, eles vão estar aqui no bloco P, com exceção ao hélio, né, que é um S2. Mas todos os elementos aqui, inclusive os gases nobres, terminam com P, tá certo? Os elementos de transição terminarão a distribuição eletrônica com D, e o F terminarão com F, tá certo? Se seguir a ordem também de distribuição aqui, que começa, como eu disse para vocês, aqui são o povo, e aqui são os rebeldes, né? O bloco F são os rebeldes que vão provocar a revolução, né, dos elementos, né? Vão derrubar o rei, tadinho do rei, hidrogênio. Então só perde, só tem um elétron, e mesmo assim vive perdendo o elétron que ele tem, né? A Cersei
do, do reino periódico, né? Perdeu todos os filhos, né? E no caso, o hidrogênio só tem um elétron só. E dificilmente ganha um elétron para completar, né, a camada de valência. Mas aqui, brincadeiras à parte, né, nós temos aqui, por exemplo, no bloco S, temos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Se terminar com S1, é a primeira família do bloco S. Então, todos esses elementos aqui terminam com S1, né? E todos os metais alcalinos terrosos terminam com S2, ok? A mesma coisa no bloco P. Todos os elementos dessa família aqui terminam com P1, né? Essa P2, P3, P4, P5, P6, que é o máximo de elétrons que cabem na subnível P. Né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então aqui todos esses elementos sempre terminarão com o mesmo número de elétrons na subcamada P, ok? Assim como os elementos de transição, apesar de não seguirem a regra todos, eu vou mostrar alguns exemplos, mas conforme vai aumentando aqui a massa, né, o peso sobre esses elementos, né, eles cada vez menos vão seguir as regras, né, dessa distribuição, a regra do reino periódico aqui, né, ou a regra humana que imporam para os elementos, né? Então esses elementos vão começar a deixar de seguir algumas regras, tanto as periódicas como as eletrônicas e assim por diante. E aí vai ter uma química mais sofisticada para explicar o comportamento dos elementos de transição. Mas nesse primeiro momento é importante a gente entender as regras dos elementos representativos, tá certo? Não sejam rebeldes ainda, talvez na Química Inorgânica 2 aí vocês começam a entender a lógica dos rebeldes, mas por enquanto entender o sistema, para destruir o sistema a gente precisa entender as regras do sistema, né? Então aqui no caso nós temos, por exemplo, né, os elementos do grupo 1 e 2, né, ou seja, metais alcalinos terrosos, estão preenchendo os seminíveis S. Tá certo? Então, por exemplo, o lítio, né, que é metal alcalino, termina com S1. Né? O berílio, que é metal alcalino terroso, termina com S2. Né? E aqui no caso, os dois estão no segundo período, termina com 2 aqui, no máximo de camada 2, então está no segundo período. Tá certo? Então aqui o número de camadas define o período e o número de elétron acrescentado no último subnível define em que posição que ele está, em que família que ele pertence na tabela periódica. Okay? Dos elementos 13 ao 18, né, aqui da família 13, ou do grupo 13 ao 18, preenche os subníveis P, né, com exceção ao hélio, né, que é um S2. Okay? Mas aqui, por exemplo, o boro termina com P1 e o neônio termina com P6. Então, aqui no caso, o boro e o neônio, né, tem duas camadas, então está no segundo período, e aqui no caso, o boro P1 está na primeira família aqui do bloco P. E o neônio termina com P6, que é o gás nobre, todos os gases nobres terminam com P6, tá certo? Então, se fez a distribuição eletrônica, terminou com P6, significa que é um gás nobre, né? E está aqui na última família aqui do bloco P, certo? Todos os P1, né? O alumínio, por exemplo, né, terminam com P1, e ele está aqui na família do boro, a primeira família aqui do bloco P, ok? E aqui no caso nós temos, né, o escândio, o quarto período do escândio ao zinco, né? Então nós temos aqui há um preenchimento do subnível D. Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho D1, D2, D3, D4 até D10. Né? E aqui nesse caso a distribuição eletrônica, dependendo dessa distribuição sistemática pela regra de Linus Pauling, vai ser a posição que esse elemento ocupa aqui nos elementos de transição. Então vai de D1 até D10, né? Tem 10 famílias ali, ou 10 grupos no bloco D. E aí vai de D1 até D10. Se terminou com D1, está no primeiro grupo. Terminou com D10, está lá no grupo do zinco. Tá certo? A gente vai ver que tem algumas exceções, mas se for a distribuição pela regra, né, ele vai se encaixar ali naquela família.
né? Mas vamos ver que experimentalmente alguns elementos não seguem essa regra da distribuição eletrônica. Mas se fizermos a distribuição sistemática pelo diagrama de Linus-Pauling, ele ocupa aquela família devido à distribuição eletrônica teórica, né, que pelo número atômico que ele apresenta e o número de elétrons que ele apresenta no estado fundamental. Né. No quinto período nós temos aqui do ítrio ao cádmio, né, e aqui no sexto período há um preenchimento do subnível 5D. Certo? Então aqui o primeiro período aqui, né, no quarto período, nós temos o primeiro período dos elementos de transição é 3D. Né? Então aqui nós começamos com 4S e depois 3D, certo? Conforme aquele diagrama de Linus-Pauling. Né? Apesar de ter 4 camadas e estar no quarto período, o último nível preenchido aqui é o 3D, mesmo estando no quarto período, tendo 4 camadas, mas aqui os elétrons são preenchidos aqui no subnível D, ok? E aqui o de transição interna, que é o bloco F, né, nós temos aqui os lantanídeos e actinídeos, né, vão de 57 a 71, os lantanídeos, está no sexto período, naquele bloquinho que eu falei, né, naquela casinha aqui, dentro dessa casinha está todos os lantanídeos, que são aqui a primeira fileira aqui, né, dos elementos do bloco F, tá certo? Mas estão incluídos aqui nessa caixinha no sexto período. E aqui no caso os actinídeos, né, preenchendo aqui o subnível 5F, então só tem 2 subníveis, 4F e 5F. Né? Então essa fileira aqui de 14 elementos, né, de cada aqui série de lantanídeos, né, 14 elementos, e actinídeos 14 elementos também. Okay? Bom, e aqui nós temos uma representação da tabela periódica com a distribuição eletrônica, essa figura do Atkins. Né? E aqui ó, podemos ver aqui, né, por exemplo, o hélio, né, um S2, o hidrogênio um S1, um S2. Aqui ó, cerne de gás nobre, então hélio, então a gente pega a configuração eletrônica do elemento do gás nobre anterior e preenchemos aqui 2S1, 2S2. Então podemos representar, por exemplo, aqui o oxigênio como hélio, 2S2, 2P4. Né? Se a gente pegar qualquer, por exemplo, molibdênio, né? Vai ser criptônio, série de gás nobre criptônio, 4D5, 5S2. Certo? Aqui está na ordem de camadas, né? Teoricamente, pela distribuição eletrônica, é 5S2, 4D5, tá certo? E aqui nesse caso, é 5, né? 3... dois, três, quatro. Aqui é 5S1, né? Aqui é aquela coisa que eu falei, conforme a gente pegar os elementos de transição, a distribuição eletrônica não vai seguir a regra. Né? Pela regra seria 5S2, 4D4. Está na quarta família, então seria D4. Né? Mas esses elementos experimentalmente apresentam uma distribuição eletrônica fora da regra. Né? Mas eu vou mostrar só aqui o cromo e o cobre, porque isso acontece. E aí isso vai começar a acontecer mais frequentemente para os elementos mais pesados. Como eu disse, eles não irão seguir a regra totalmente, tá certo? Os elementos de transição. Os representativos sempre seguirão as regras, né? Os de transição, alguns não seguem essa regra de distribuição, e também das propriedades periódicas também será um pouco diferente, né? E vai ser um pouco mais complexo de entender a química desses elementos de transição, tá certo? Mas lá para a Química Inorgânica 2 a gente vai aprofundar isso. O importante agora é os elementos representativos, tá certo? Então aqui, ó, eu coloquei essa tabela para mostrar aqui na representação, a gente representa, para simplificar, com cerne de gás nobre. Então pegamos aqui
o gás nobre anterior, né, do período anterior, e aí representamos o cerne de gás nobre, e podemos aqui representar, só observando o elemento na tabela periódica, como que é a distribuição eletrônica. Por exemplo, aqui o potássio seria argônio 4s1, né? Cálcio, argônio 4s2, e assim por diante. Podemos observar aqui, ó, que todos os metais alcalinos terminam com S1. Então, se um elemento termina com S1, ele necessariamente, se fizermos a distribuição certinha, né, terminou com S1, significa que ele é um metal alcalino. Se terminou com S2, é um metal alcalino terroso. Aqui, ó, se terminou com P1, todos esses daqui, ó, terminam com P1, tá certo? Então, aqui no caso, todos esses elementos aqui terminam com P1, P2, P3, P4, P5 e P6, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, um elemento aleatório, o estrôncio, né? E aí eu não sei qual é a distribuição eletrônica dele. Se for um metal representativo do grupo principal, se ele está no quinto período, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período, então necessariamente ele vai ter aqui 5 como nível, o último elétron acrescentado vai ser 5. Se ele está no bloco S, vai ser 5s. E aqui no caso, se ele está na segunda família, no segundo grupo do bloco S, então vai ser 5s2, tá certo? Então eu posso aqui, sem fazer a distribuição eletrônica, definir que o estrôncio, a configuração eletrônica dele é a configuração eletrônica do gás nobre do período anterior, criptônio, e aqui, como ele está no quinto período, então é criptônio 5, está no bloco S, S, e aqui está no segundo grupo do bloco S, então é 2, certo? Aqui no caso a mesma coisa, se eu pegar, por exemplo, enxofre, né, por exemplo. Então aqui ele está no terceiro período, então ele termina com 3, certo? O gás nobre anterior é neônio, então neônio, né, ele passou aqui pelo bloco S, então 3s, 3p, e aqui no caso 1, 2, 3, 4. Então vai terminar com 3p4, certo? Então eu consigo saber aqui a última subcamada que foi acrescentado elétrons e quantos elétrons tem esse elemento e qual que é o número aqui a representação da última subcamada, só sabendo aonde que ele está na tabela periódica. Então, se ele está no terceiro período, se é representativo, né? Ou do grupo principal, bloco P ou bloco S. Então, se ele está no terceiro período, ele termina com 3. Se ele está no bloco P, tem P. Se ele está na quarta família aqui do bloco P, então é P4. Então, 3P4, tá certo? A mesma coisa aqui para os elementos de transição, né? Então aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Só que o que vai acontecer? Para o cromo, né, a subcamada está quase semi-completa, né? Então, eu tenho 5 orbitais. Eu tenho 4 orbitais com um elétron. Ele vai ficar mais estável se ele tiver a subcamada semi-preenchida. Então, em geral, o cromo, né, ele rouba um elétron da subcamada S, né? E aqui no caso, ó, ele é uma anomalia, né, dessa regra da distribuição eletrônica. Então aqui para o cromo vai acontecer isso, então vai ficar 4s1, 3d5 a distribuição eletrônica dele. A mesma coisa com o cobre, né? O cobre teoricamente seria 4s2, 3d9, né? Mas ele vai ficar muito mais estável, e isso foi comprovado experimentalmente, né? Ou foi identificado experimentalmente, que a distribuição eletrônica dele não é 4s2, 3d9, e sim 4s1, 3d9, 3d10. Ou seja, ele vai ficar muito mais estável se tiver a subcamada totalmente preenchida, né? Para o caso do cobre, e no caso do cromo, a subcamada semi-preenchida. Isso vai acontecer, como a gente viu, com o molibdênio, não acontece com o tungstênio, por isso que as regras aqui são meio invertidas, né? Mas aqui no caso
vai acontecer com a prata, né, vai acontecer com o ouro e acontece com a platina também, tá certo? Mesmo que a platina não consiga preencher totalmente a subcamada D, ela rouba um elétron aqui da subcamada S, né? Então, essas regras de distribuição, conforme vai ficando mais pesados aqui os elementos, né, vai ficando um pouco mais complexo. Experimentalmente eles apresentam um padrão um pouco diferente. E tem explicações para isso, né, mas por enquanto a gente só se concentra no cromo e no cobre, que não segue essa regra da distribuição. E aí a explicação mais simples para esses dois é que eles ficarão mais estáveis se a subcamada estiver semi-preenchida, ou seja, cada orbital com um elétron, ou cada orbital com dois elétrons. E por isso vai ficar mais. Eles roubam um elétron da subcamada S. Ok? E aqui também, só representando aqui os lantanídeos também, que começa a preencher a subcamada F, né? Então aqui o lantânio não tem, o actínio também não tem a subcamada S preenchida, F, né? Mas aqui é F1, F2, aqui, deixa eu ver, D1, isso aqui é D1, porque aí o lantânio ainda pertence ao bloco D, né? Mas aqui é F1, F2, F3 até F14, né? E assim também para os actínios também vai de F1 a F14. E aqui as regras também não vão seguir uma regra, né? Vão ficar cada vez mais complicados por serem mais pesados e terem uma subcamada um pouco mais complexa do que a subcamada D, né? Então são o bloco F, que são, como eu disse, os rebeldes da tabela periódica, né? Então aqui, por exemplo, só dois exemplos para a gente terminar, já está bem extenso essa aula, né? Mas aqui no caso, dois exemplos para a gente identificar um elemento pela distribuição eletrônica dele. Então vou pegar um elemento qualquer aqui, de número atômico 35. Faço a distribuição eletrônica dele, né? E aqui terminou com 4p5, tá certo? 3d10, 4p5, ok? Se ele é 4, o número máximo de camadas dele é 4, tá certo? Então, teoricamente, ele está aqui no quarto período, tá certo? Então, aqui no caso, 4p5, quarto período, né? Terminou com P ou S, então aqui a última subcamada vai ser o número total de camadas que ele tem. Se for D ou F, aí pode ser que não represente o número total de camadas que ele tem, né? Por exemplo, se eu terminasse no 3D aqui, né, o número máximo de camadas seria aqui 4, certo? Mas aqui no caso, se terminou com S ou com P, o nível aqui representa o período que ele ocupa, ok? Então aqui 4p5, quarto período, né? Então aqui está no quarto período aqui, na quarta linha horizontal da tabela periódica. E aqui, como terminou com P5, significa que ele está na quinta família aqui do bloco P. Então P1, P2, P3, P4, P5. Então aqui está nessa família no quarto período, tá certo? Então teoricamente, ó, 35 é o bromo. Então aqui quinta família do bloco P e quarto período. Então o elemento está aqui e se termina com P5, todos os halogênios terminam com P5, né? Então é um halogênio por terminar com P5 e aqui está no quarto período, né, por ter no máximo 4 camadas. Okay? Pegamos o último exemplo aqui, né? Número atômico 16, terminou aqui com 3p4, né? Então aqui se terminou com P, esse nível aqui representa o período, então 3p4 é o terceiro período, e aqui P4 está na quarta família aqui do bloco P, então P1, P2, P3, P4, então seria aqui o caso do enxofre, tá certo? Então aqui quarta família do bloco P e no terceiro período, né? Então significa que esse elemento de número atômico 16 é o enxofre, ok? E aqui então
se a gente tem o número atômico e faz a distribuição eletrônica, a gente consegue encontrar esse elemento na tabela periódica, ou se a gente encontra um elemento, a partir do elemento na tabela periódica, a gente sabe qual que vai ser a distribuição eletrônica dele, quantos elétrons tem na camada de valência e qual que é a reatividade desse elemento. E a gente pode completar esses conhecimentos com as propriedades periódicas, que vai ser o assunto da próxima aula. Sabendo em que posição que está na tabela periódica, se está nesse extremo, está mais acima ou mais abaixo, né, a gente pode ter noção de algumas propriedades desse elemento, dependendo da posição que ele está na tabela periódica, certo? Deu exatamente 1h30 de aula, né? Mais uma aula importante, né? Que é a base aqui da estrutura da matéria química, que vai ajudar nas outras disciplinas, ou pelo menos na vida química de vocês. Okay? Então é bastante importante esses conteúdos. Okay? Então até mais e abraços.